Muito bem-vindos. Primeiro Simpósio Internacional de Terapia Neural Odontologia Multifocal, Médica Veterinária e Multidisciplinar. Hoje, 17 de abril de 2021, nós vamos para a quarta palestra da manhã, do dia 17 de abril. Epigenética e a terapia neural, como ajudam na oncologia. Quem vai falar para nós é o fisioterapeuta Rafael Ferreira Pinto. Vou passar o breve currículo dele. Dr. Rafael é associado da World Federation de Acupuntura e Mochobustão, WFAS. Professor de pós-graduação de acupuntura e métodos terapêuticos chineses, Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Certificado de honra... Opa, desculpa, Rafael, peguei errado aqui, perdão. Achei. Certificado em Theta Healing DNA básico, avançado, DIGGIN, anatomia intuitiva, planos da existência, você e a Terra e o DNA3. Uau! Desenvolveu o método da ressignificação da dor física e emocional. Desenvolveu o método da pirâmide psíquica, método psicossomático de desbloquear crenças. Certificado em terapia neural. Pós-graduado em Medicina Psicossomática, Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Especialização de acupuntura e fitoterapia chinesa, Centro de Treinamento de Medicina Tradicional Chinesa, da WFAS, em China. Pós-graduado em acupuntura e métodos terapêuticos chineses, Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, FACES e BE. Com a palavra, então, Dr. Rafael. Deixa eu desbloquear aqui, pronto. Olá, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz aqui com o convite, com esse processo todo, que eu acho super importante, né, a gente trazer aí tanta informação relevante, né, de cura, de terapia, né, da terapia neural, e a importância que ela tem para a gente poder ajudar, a gente poder realmente fazer uma mudança de vida mesmo, né? E a terapia neural, sem dúvida nenhuma, ela transforma muito, se a gente começa a entender esse processo, né, começa a adentrar, assim, entender como ela funciona, e a gente começar a buscar os campos interferentes, né, como a gente fala, realmente a gente começa a ver mudanças significativas aí em todo o processo de vida mesmo, e não só na nossa vida, mas como a mudança nas pessoas ao nosso redor. E aí eu estou muito feliz aí hoje de poder contribuir, né, com esse tema, e vamos lá, né, deixa eu abrir a apresentação aqui, então. É só colocar, então, apresentar agora, é isso? Sim. Tela inteira. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora que vem a parte fácil, né? Compartilhar a tela. Como que eu faço? Espera aí. Aqui. Acho que a Natália está colocando, clica no mesmo link, Rafael. No link. Natália, quer ajudar aqui o Rafael para nós? Deixa eu ver uma coisa, se eu compartilhar assim. Eu acho que ali no apresentar agora, porque não abriu tua tela. Agora está abrindo. Tá abrindo a tela, né? E aí agora eu... Não. E aí agora eu vou ter que colocar a apresentação, né? Isso. Por exemplo, se eu colocar ela aqui agora, assim, ó. Não estamos visualizando. Não, né? Não, Rafa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Rafa, você vai apresentar, você já está apresentando. Agora vai aparecer uma telinha aí, compartilhar essa Tá. tela inteira. Eu já estou apresentando. Ah, aqui. Não, agora você vai no seu PowerPoint. Variar a apresentação, é isso? Não. Não. Calma, chego lá. Volta lá, no apresentar agora, à direita embaixo. Apresentar agora. Tela inteira. Tela inteira. Tá. Aí vai aparecer uma janelinha. Apareceu? Compartilhar? Apareceu, compartilhar. Clica no compartilhar, no desenho.
Então, só aparece a janela da tela que a gente está vendo aqui. Isso, clica nesse desenho, E vai em compartilha. compartilhar. Aham, Aí, se você compartilhei. quiser clicar no ocultar agora, você pode. E aí depois você vai no seu PowerPoint aberto. Ah, tá. Agora eu vou no PowerPoint. Isso, Fui, e aí? isso. Agora é F5, pronto, ótimo. Vocês estão vendo? Então, perfeito. Sim, perfeito. Ah, show. Entendi. Então eu Depois apresento você sem olhar paga a para Coca-Cola, vocês. viu? Beleza, combinado. Então eu apresento sem olhar para vocês, é isso? Exatamente. Você apresenta sem nos ver. Tá Nós te bom. vemos, Rafael. Tá, eu vou fazer uma coisa então aqui, rapidinho, tá? Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou falar desse tema, né, da epigenética e terapia neural e a abordagem dela da oncologia, né? E aí eu gosto sempre de começar o processo, porque a gente precisa entender essa abordagem de uma forma da amplitude que a terapia neural tem e de como ela enxerga todo esse processo. E para isso a gente precisa, às vezes, adentrar alguns conhecimentos mais técnicos para a gente poder entender a profundidade que tem a terapia neural. E aí, eu gosto sempre de colocar assim, né? Nós estamos precisando de remédio, e isso aqui não é, de forma alguma, uma oposição aos medicamentos. Os medicamentos são super úteis e nos ajudam demais, mas a gente trazer aqui uma responsabilidade de entender que a cura e os processos que nós criamos de doença, vamos colocar assim, que são adaptações que o nosso organismo ele faz, eles acontecem por nós mesmos, né? Então, nós vamos criando os processos. Então, a responsabilidade desse processo da gente se curar, da gente rever a nossa vida é nosso, né? E os complementos, que vão ser os medicamentos, as terapias, o que a gente tiver nas mãos, vão ajudar a gente a chegar nesses caminhos e enxergar melhor como a gente pode se curar, né? Então, eu gosto muito de trazer essa visão, porque é isso que a terapia neural preconiza, a autorresponsabilidade da gente entender como a gente funciona, para que a gente possa realmente buscar a cura. E aí a gente é baseado em sistema de crenças, né? Então, nosso sistema, ele é todo baseado com memórias. Então, sistema de crenças e memórias são a mesma coisa. Então, nosso organismo adora formar memória, adora produzir memória, por quê? Porque através da memória a gente automatiza e a gente fica mais eficiente gastando menos energia. Então, isso faz com que a gente consiga nos tornarmos cada vez mais inteligentes, eficientes, e esse processo, ele é fundamental para que a gente possa manter a cura, né, e manter um bom estado de saúde mesmo e de vida, tá? E para a gente entender isso, então, vamos começar entendendo um pouco sobre a epigenética. Epigenética foi hoje é o carro-chefe aí da ciência, o que mais vem se estudando, e a epigenética ela ela surgiu logo depois do Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele veio porque eles achavam que as respostas que a gente tinha, todas as respostas do organismo humano, não só humano, né, de todo do organismo vivo, estava no DNA. E aí, o que aconteceu? Quando eles começaram a estudar o DNA e começaram a entender, eles começaram a encontrar algumas barreiras, que foi a gente não entendia-se porque a gente tinha o mesmo número de genes, praticamente o mesmo número de genes das moscas, do rato, né? A gente não tinha uma quantidade significante de genes a mais para explicar a diferença de um ser humano para um outro animal, e qualquer outro ser, né? E aí eles começaram a compreender que existia alguma coisa além disso. E tem também o Bruce Lipton, que é um grande pesquisador, e ele também já sinalizava alguma coisa que existia além dos genes, porque ele pegou células estaminais e colocou em 4 placas, as mesmas células que foram replicadas. E depois de um tempo, cada uma delas tinha se tornado um tecido diferente. Então ele já começou a perceber aí que existia alguma coisa a mais além dos genes. E aí o Projeto Genoma, então, ele vem para despertar nos cientistas e despertar no meio o entendimento de que existia um fator a mais aí, além do gene, que não era o gene que comandava os nossos processos e que a gente não estava condenado
por eu ter algum fator no meu gene, no meu DNA, que eu vou desencadear, por exemplo, uma doença. Então, surge aí a epigenética, que epi seria acima. Então, acima da genética, no sentido de algo que está fora, né? Algo que está externo a esse DNA, que influencia esse DNA. E aí, dentro dos estudos epigenéticos, se começou a estudar, então, e entender as interações ambientais do meio ambiente, de como a gente se relaciona. E essas ações de relação que são bem importantes para a gente conseguir compreender, conseguir entender todos os nossos processos de cura, nosso processo de vida. Então, a epigenética, a gente pode começar falando da metilação do DNA. Metilação do DNA, o que é isso, então, pessoal? Só para exemplificar, o que se descobriu, né? A ciência descobriu. Então, o que acontece? O tempo inteiro, a gente está recebendo estímulos eletromagnéticos, estímulos. As células captam essa informação. Só que elas não... O que vai acontecer? Essa informação, esses estímulos que vêm, eles vão para a membrana extracelular, e aí descobrindo que a membrana extracelular tem receptores, e esses receptores captam a informação e mandam para o DNA. E o DNA é que vai ser estimulado com essa informação a executar um metabolismo. O que é esse metabolismo? Então, toda vez que a gente precisa atuar no metabolismo, vai ocorrer uma transcrição gênica, que é o DNA passando uma informação, replicando uma informação para uma proteína, para que ela possa ir para o metabolismo e fazer todo o processo. Então, por exemplo, começa a ficar quente o ambiente, a gente começa a transpirar, tá? Começa a ficar frio, começa a tremer, né? Acontece qualquer coisa que a gente vai tendo, o nosso metabolismo está atuando constantemente. E mais ou menos 10% do nosso DNA é estrutural, os outros 90% estão atuando no metabolismo. Então, a gente é extremamente dinâmico e esse processo está acontecendo constantemente. E o que acontece? O que eles começaram a descobrir, né, nos estudos da epigenética? Que existe um processo no DNA que chama metilação. A metilação é uma molécula de metil, e essa molécula de metil, o que ela faz? Ela bloqueia a transcrição gênica. Então, a gente tem, no DNA, então a gente tem assim, lá no núcleo da nossa célula, a gente vai ter um microtúbulo, um RNA enrolado nele, e o DNA dentro desse RNA. E aí o que acontece? Quando precisa fazer a transcrição gênica, o RNA desenrola, expõe o DNA, e o DNA vai lá e replica a informação. O que a molécula de metil faz? Ela impede que esse RNA desenrole, ou que o DNA seja exposto. E aí a transcrição gênica não acontece, ela é bloqueada. Esse processo, pessoal, ele é importantíssimo, por exemplo, na embriogênese, para bloquear genes que são necessários serem bloqueados e outros, e não bloquear, né, outros genes que precisam se manifestar. Então, por exemplo, como o do cromossomo 21, que pode gerar síndrome de Down. Então, ele vai e é bloqueado numa metilação natural. E aí, depois, ao longo da vida, esse processo de metilação, ele pode começar a se tornar, que chamam um processo de metilação aberrante, que é um processo que não deveria acontecer. E aí que entra, por exemplo, vou dar um exemplo agora aqui, né, por exemplo, porque a epigenética começou a estudar muito o câncer, né, a oncologia, os tumores, começou a entrar muito nesse campo. E aí, o que aconteceu? O que acontece? Ao longo da vida, da forma como a gente interage com os estímulos, com as situações, a gente começa a gerar processos no nosso organismo, e esses processos começam a gerar o quê? A metilação. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso, um pouquinho mais para frente, mas ele vai gerar a metilação. Então, o que ele faz? Se a gente tem, na nossa estrutura do DNA, um gene, vamos supor que do câncer, né, de um câncer, por exemplo, de um câncer da tireoide. E aí, o que acontece? De acordo com o que a gente reage com os estímulos, com a forma que a gente lida com a vida, o que vai acontecer? O organismo pode entender, e aí fazer o quê? Ele começa a bloquear os genes, com a molécula de metil, ele começa a bloquear no DNA os genes que impedem que aquele câncer se manifeste. E ele deixa de bloquear o gene do câncer que não deveria estar manifestado.
E aí, agora, esse processo começa a decorrer no organismo, e aí, com o tempo, a gente pode vir a desenvolver esse tumor, né, esse câncer na tireoide, por exemplo, tá? Vão anotando aí, se vocês quiserem perguntar, no meio aqui, vão perguntando, porque é importante, tá? Eu estou falando aqui, eu vou tentando dar os exemplos, mas a pergunta de vocês ajuda muito a gente a conseguir esclarecer melhor as informações, tá bom? E se eu estiver também indo muito rápido, me avisem, tá? Eu vou mais devagar. Então, pessoal, a metilação do DNA, ela bloqueia, ela impede a transcrição gênica, e quando ela faz isso em genes que deveriam, né, que não deveriam estar bloqueados, a gente começa a desencadear um processo de patologia. Tá? A epigenética está estudando muito também isso nos processos inflamatórios, e já é constatado que esse processo de metilação participa praticamente de todos os processos do nosso organismo aí, que tudo começa com um processo inflamatório, e aí começa a desencadear aí as doenças, tá? E aí, pessoal, então isso é a transcrição, né? Isso é uma parte da epigenética que conseguiu mapear essa transcrição gênica. E aí tem uma questão da metilação que é o seguinte, que a epigenética, a gente pode passar os nossos genes para os nossos filhos, né, para os descendentes, mesmo que não esteja mais na estrutura. Então, vamos supor, eu tenho lá no meu gene, nunca tive no meu gene nenhum fator hereditário de diabetes, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não possa desenvolver a diabetes. E aí, eu vou lá e desenvolvo a diabetes. Se eu tiver um filho, provavelmente, o que vai acontecer? Eu passo esse fator para ele. Não que ele vai ter diabetes. Porque lembra que o gene não define o que a gente vai ter, o que a gente vai ser. Mas ele vai ser como um ponto fraco. Então, eu posso ter tido um filho, depois eu desenvolvi diabetes e tenho outro filho, e aí isso pode passar, né, para esse segundo filho, e ele vai estar ali no campo genético dele, mas não na estrutura, não vai alterar a sequência do DNA dele, mas ele vai ter no DNA dele como uma memória. E aí, o que pode acontecer? Com a forma que essa pessoa lida com o dia a dia, né, que esse filho cresce, começa a lidar com as situações, começa a interagir com o meio, ele pode facilitar o desenvolvimento da diabetes nele. Então, esse é um dos grandes fatores que a epigenética descobriu. Fizeram um estudo, pessoal, com filhos de judeus nos Estados Unidos, que era o seguinte, eles pegaram adolescentes, filhos de judeus, e aí tinham dois grupos. Um grupo eram filhos de judeus que os pais ou os avós tinham passado pelo Holocausto. E um outro grupo que os pais, os avós não tinham vivenciado o Holocausto. E aí eles foram no DNA, colheram, né, as células do DNA dessas pessoas e começaram a analisar. E eles perceberam que no grupo dos filhos de judeus que tinham passado, né, dos filhos e avós de judeus que tinham passado pelo Holocausto, eles descobriram que eles tinham 60% a mais dos genes metilados. Então, já de largada, esses que tinham que tinham essa história, esse processo da vivência do Holocausto, que eles não tinham a vivência direta, mas que os pais ou os avós tinham tido, já tinham 60% a mais dos genes metilados. E isso significa que eles têm uma probabilidade maior de desenvolver doenças por conta desse processo. Então, para mostrar o quanto a gente pode passar as questões, né, essas questões para os nossos filhos, para os descendentes. Mas a gente também pode passar o oposto, né? Então, assim, se a gente está falando que um gene, né, por exemplo, que seria de uma doença passar para os filhos, a gente pode também mudar isso na gente, e o próximo filho também não carregar nenhum processo desse, né? Então, quanto mais a gente se tratar, quanto mais a gente buscar esse processo de cura, melhor vai ser para os nossos descendentes também, e para nós também, tá? E aí, pessoal, a epigenética estudando e trazendo, né, os cientistas entendendo esse processo, eles mostram quantas influências ambientais, né, como a nutrição e o estresse, as emoções, podem, né, influenciar os genes, ainda que eles não causem a modificação na estrutura do DNA. Então, por exemplo, a terapia neural,
ela é uma terapia extremamente importante aí nesse caso, porque assim, a terapia neural trabalha com as emoções, e a gente está vendo aqui que o estresse, as emoções são fatores que vão influenciar bastante a forma da gente lidar com o meio. Na medicina chinesa, a principal causa das patologias são as emoções, né? Cada emoção afeta um órgão, um órgão energético que a gente fala, de uma forma que vai desencadear uma série de bloqueios e, consequentemente, depois começam a aparecer as doenças, né, as alterações. E a nutrição também ela é importante, né? Porque a nutrição, ela também, bioquimicamente, vai trazer um processo para a gente. Então, o fato é que alimentos que não são tão benéficos, quando a gente começa a ingerir em excesso, a gente produz mais toxinas. E essas toxinas, elas podem desencadear processos de metilação no nosso organismo que não deveriam acontecer. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, as emoções, elas têm um fator muito, muito impactante no nosso organismo, e aí mais para frente eu ainda vou falar um pouquinho mais disso, tá? E aí a gente vai, né, entendendo, então, dentro desse processo, como é importante a interação com o meio, né, e por que o meio, né, afeta tanto o nosso organismo e o DNA, eu vou explicar já já, tá? E aí, pessoal, lembra que eu falei do estudo lá do Projeto Genoma? Que eles ficaram um pouco sem entender na questão assim, poxa, se a gente não tem tantos genes a mais que outros animais, o que justifica, por exemplo, essa diferença? E a diferença, tá, pessoal, que a gente tem, para cada síntese proteica, né, de proteína que a gente tem no nosso DNA, que faz uma transcrição gênica, a gente tem mais de 2.000 variações, né, de proteínas, de ações diferentes para um mesmo padrão genético, né, para um mesmo processo, né, genético que a gente tem. Então, como que seria isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A histamina. A histamina, na pele, né, no nosso corpo, ela faz o quê? Ela produz uma reação de expulsão, que teoricamente é chamado de, por exemplo, uma reação alérgica, né? Ela expulsa alguma coisa, ela aumenta ali o processo para causar uma expulsão. Beleza. E no cérebro, o que a histamina faz? Ela aumenta a perfusão sanguínea para melhorar a nossa resposta a uma situação de emergência. Então, olha só que interessante, a histamina, eu só estou dando duas opções, ela vai ter mais de 2.000 ações diferentes no nosso organismo. E aí, um dos motivos, por exemplo, quando a gente vê bula do remédio, e está escrito lá efeitos colaterais, né, efeitos adversos, tem um monte de efeitos, exatamente por quê? Porque quando você bloqueia, por exemplo, você toma um antihistamínico, e você bloqueia a histamina no corpo todo, né, você bloqueia a histamina. E aí, o que acontece normalmente no antihistamínico? Dá sono. Né? Por quê? Porque se a histamina aumenta a perfusão sanguínea no cérebro, ela vai reduzir esse processo e você pode ter mais sono. Então, quando você bloqueia, ele tem mais de 2.000 ações diferentes no organismo, então isso pode desencadear outras reações. E então, eu não sei se aqui vocês já aconteceu com vocês, de acontecer alguma cena, alguma coisa de emergência, e você vê em câmera lenta uma situação acontecendo. Uma vez, eu estava dirigindo, e aí eu entrei numa descida, e o carro tinha óleo no asfalto, e aí o carro deslizou, e eu perdi o controle. Quando eu perdi o controle, eu comecei a ver tudo em câmera lenta, eu estava com 2 amigos, e aí eu escutava eles falando como se fosse um som lento, né, aquela voz lentificada, e aí eu assistindo toda a cena, eu vi que tinham 2 caras de bicicleta que desviaram, assim, desviaram em câmera lenta do carro, aí eu fui vendo chegando no poste, eu falava, para, e aí parou quase antes do poste, assim, não aconteceu nada, mas naquele momento, a hora que acabou aquela cena, tudo voltou a um processo mais normal de tempo, e aí vem adrenalina, vem tudo, mas naquele momento eu consegui assistir tudo em câmera lenta, e esse processo é um dos processos que acontece, né? É uma reação que vai permitir com que a gente consiga se adaptar a um processo emergencial. E aí, esse é um grande... Então, entender que a gente tem mais de 2.000 ações diferentes por um mesmo padrão genético, né, com o mesmo neurotransmissor, isso é importantíssimo, porque isso faz entender a complexidade do organismo humano
E do quanto qualquer interação que a gente tenha com o meio e a forma como a gente lida com ele vai causar várias coisas no nosso organismo atuando lá nesse processo do DNA, tá? E aí, pessoal, foram feitos vários estudos para concluir, né, todo esse processo e o quanto o meio realmente interfere na nossa genética, né, no nosso processo. Então, eles fizeram um estudo, né, vários estudos, na verdade, com gêmeos univitelinos e queriam entender por que um tinha desenvolvido câncer e o outro não. E aí, quando eles começaram a estudar, porque, teoricamente, o padrão genético deles era o mesmo. E aí, quando eles começaram a estudar e começaram a ver, eles percebiam que a vida, que a forma como eles se relacionavam com o dia a dia era diferente. E aqueles que se relacionavam de uma forma estressante, não conseguia lidar com as situações, tudo era difícil, tudo era sempre com um estresse emocional grande, eles que desenvolviam o câncer. Então, isso mostrando para a gente o quanto os padrões genéticos não definem se a gente vai desenvolver um câncer ou não. Eles são um ponto fraco que a gente pode ter, mas o que define vai ser muito de quanto melhor a gente lidar com as situações, mais fácil da gente conseguir manter esse processo de saúde, tá? E aí, isso eu queria falar para vocês da importância da gente entender esse processo que acontece no nosso DNA, né, da epigenética, e entender como as emoções afetam muito o nosso DNA. Então, tem um estudo do Instituto HeartMath, eles fazem vários estudos, e dentro desses estudos, eles estudam muito emoções, coração, DNA, e eles fizeram um estudo, eles pegaram células das pessoas, colocaram, né, no microscópio, e os cientistas, em tempo real, analisando o comportamento do DNA no microscópio, viam o que acontecia no DNA com as pessoas que eram expostas. Essas pessoas eram expostas numa outra sala, a situações com vídeos de que traziam amor, compaixão, gratidão, alegria, e vídeos que traziam tristeza, raiva, emoções ruins. E eles viam o que acontecia no DNA. E aí, quando as pessoas eram expostas às emoções boas, a cadeia de DNA ela se alongava. E aí, ali, a pessoa tinha o melhor da expressão gênica dela. O melhor. Melhor do que até o estado natural. Quando ela estava exposta às emoções boas, era melhor, porque alongava mesmo. E quando ela estava sendo exposta a situações de raiva, de tristeza, de medo, né, que gerava esse estresse, a cadeia de DNA ficava reduzida, encurtada, né? Então, os códigos genéticos ficavam bloqueados. Esse fator, pessoal, acontece o tempo todo. E é importantíssimo a gente entender isso, né? Olha só, isso que eu vou falar para vocês, de uma forma, é uma metilação, só que ainda não física. Então, olha só, a gente vai lá e recebe os estímulos. Quando a gente recebe os estímulos, e daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor sobre como que a gente traduz isso, mas aí vamos supor que esse estímulo, ele vem com uma sensação, com uma emoção ruim. Na hora, a gente vai contrair o nosso DNA, porque a gente entra em reação de proteção. Toda vez que a gente tem uma emoção, que é entendida como ruim ou desconfortável, o nosso organismo entende que é uma ameaça e entra em reação de proteção. E reação de proteção, um dos grandes efeitos é a contração da cadeia de DNA. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger, então ele precisa economizar energia, porque o nosso organismo gosta de memória e isso economiza energia, então ele vai economizar energia, e para economizar energia, ele começa a tirar os processos que vão gastar muita energia, então, contrair o DNA para diminuir o metabolismo, o nosso sistema imunológico é reduzido, a capacidade da gente pensar é reduzida, o sangue vai nutrir mais os braços e as pernas, menos os órgãos, e daí começam-se os processos de adoecimento quando esse processo ele é prolongado. A reação de proteção rápida, ela é natural, mas quando ele é prolongado, não. E aí, o que acontece, pessoal? Manter esse processo como memória vai fazer com que o nosso DNA fique contraído.
E com o tempo, o que que acontece? O organismo produz memória o tempo inteiro. Então, se ele entende que aquele processo do DNA contraído, que está sendo contraído por uma emoção, ele vai ser mantido, então ele vai lá com uma molécula de metil e bloqueia o DNA de vez. E aí, pronto, agora a gente tem uma ação bioquímica no nosso DNA como uma metilação aberrante, né? Que é chamada de aberrante porque ela não é natural, não deveria ser natural. Então, olha só o impacto que as nossas emoções, a forma como a gente interage, tem no nosso organismo. Então, vamos colocar aqui, né? Então, onde entra a terapia neural nesse processo? Terapia neural. Primeira, carro-chefe da terapia neural, história de vida. Né? Primeira coisa que a gente investiga na terapia neural é buscar a história de vida. Quando você sentiu essa dor? Quando começou? Como foi? Né? E nos animais também, né? A gente faz todo esse processo junto com os donos, né? Entendendo todo o processo. Então, terapia neural busca história de vida, porque ele busca um aspecto que emocional, relacional. E depois desse processo, a gente tem também uma grande ação, que é a procaína, que vai aí desencadear um grande efeito no nosso organismo, que já eu vou falar dela, tá? Mas, para a gente entender onde entra a terapia neural vai ajudar a gente a melhorar as nossas respostas com o meio ambiente, né, com a forma dos estímulos que vêm, e com isso a gente começa a mudar os nossos processos e a curar, porque a gente começa a desbloquear aqueles traumas emocionais que estão guardados ali no nosso sistema de crenças, né, nas nossas memórias, tá? Então, pessoal, vamos entender aqui agora um pouquinho mais sobre como esse processo emocional funciona. Ó, pessoal, eu não tô vendo ninguém aqui, eu não tô vendo a telinha, eu só tô vendo o slide, então se vocês tiverem perguntas e tiverem aí, me ajuda aí, pessoal, ele vai me falando aí que eu vou me organizando aqui, tá bom? Rafael, tem perguntas, mas eu acho que para aproveitamento do tempo seria melhor tu deixar para o final. Tá bom, tá bom. Então eu vou continuar, daqui a pouquinho eu já acabo, tá? Quanto tempo eu tenho? Nós estamos com 32 minutos de palestra, ainda tem tempo. Tá bom, beleza, tô tranquilo. Então, pessoal, a gente tem o neocórtex, que é o centro da linguagem do pensamento, que é o nosso cérebro cognitivo, o nosso cérebro racional, esse cérebro que pensa, né, que cria, extremamente inteligente, tá? E a gente tem um outro, que é o cérebro emocional, que é o cérebro límbico. Então, eu vou dividir, vai ser uma divisão bem simplista, tá? Cérebro racional cognitivo, cérebro límbico emocional. E esse cérebro controla aproximadamente, né, o cérebro emocional, 95% do nosso sistema fisiológico. E o nosso inconsciente e subconsciente vai ficar nesse cérebro, né? Como que é isso? Subconsciente, parte dele a gente acessa as memórias, então só aquilo que a gente consegue lembrar, e inconsciente a gente não acessa por vontade própria. Então, o que acontece? O que fica armazenado no nosso inconsciente? As memórias neutras e memórias que ele entende que a gente não tem preparo para lidar. Então, o inconsciente guarda aquilo, porque se a gente acessar, pode ser que a gente não tenha estrutura para lidar. E conforme o nosso organismo vai entendendo que a gente tem estrutura para lidar, ele começa a liberar essas memórias. Essas memórias, que aqui não vai dar tempo de falar sobre isso, mas a gente tem um campo eletromagnético no coração chamado tórios, e a gente emite no campo esse processo frequencial, então a gente traz situações na nossa vida para poder tratar essas memórias que estão no inconsciente, sem a gente estar consciente delas. Mas é importante a gente entender aqui que 95% aproximadamente do nosso organismo, ele é controlado por esse cérebro emocional, que corresponde ao nosso inconsciente e subconsciente. A gente tem uma área ali, que é o hipocampo, que é onde ficam as memórias, mais do que isso, do que hipocampo, os cientistas também descobriram que a gente tem, basicamente, receptor de memória em todas as células. Então, as memórias, elas vão sendo distribuídas e vão entrando, ficando nas células. Então, deixa eu exemplificar esse processo. Vamos ver se eu consigo exemplificar. É mais ou menos assim. A gente recebe os estímulos eletromagnéticos o tempo inteiro.
as células captam essa informação, os nossos receptores. Elas não entendem essa linguagem. Então, elas mandam para o nosso cérebro. Nosso cérebro vai traduzir a informação. O nosso cognitivo, racional, ele traduz no cenário, né, nos estímulos sensoriais. E o nosso cérebro límbico, emocional, ele produz a emoção. Então, ele vai produzir o estado emocional. E aí, junto, então, esse cenário mais a emoção é levado para aquelas células que estão pedindo aquela informação. Quando chega lá na membrana da célula, ela capta a informação, ela entende as emoções, que é a linguagem das nossas células, e manda o DNA executar o metabolismo. E aí esse processo vai acontecendo. Quando a gente tem um processo repetitivo ou de muito impacto, no mesmo momento a gente começa a produzir memória. Então aquela produção, aquela conversão eletromagnética vai se tornar bioquímica, chamada molécula de emoção. Uma molécula bioquímica que vai ter um peptídeo com um opioide. Então, no peptídeo tem a informação que da memória, e o opioide traz a sensação. E aí isso é transportado para as células, e aí chega lá e acopla no receptor de memória que tem na membrana extracelular. Acoplou, ele passa a ser subconsciente ou inconsciente. Porque agora a gente não precisa mais estar pensando naquele assunto para que o nosso organismo responda a ele. E aí esse processo, se tiver associado a ele uma emoção ruim, o DNA vai ficar contraído e a célula bloqueada, e aí o organismo vai ter que compensar para poder fazer o metabolismo acontecer. E esse processo agora se tornou memória. E essa constante como memória pode desencadear depois o processo de metilação do DNA, e aí bloqueia lá no DNA também, para a gente ir vendo a profundidade que esse processo chega, tá? E o que acontece então, pessoal? Os traumas emocionais, que a gente pode chamar dos campos interferentes da terapia neural, são armazenados no corpo físico, então gerando alteração no potencial elétrico celular. Sabe, na terapia neural, pessoal, talvez não todos, mas o que a gente costuma perguntar muito? Fala assim, quando você busca história de vida, a gente pergunta o que você sente, onde você sente, quando vem a sensação, onde ela vem? As pessoas falam, vem no pescoço, vem no coração. Pensem aí agora vocês, todos vocês aí, fechem os olhos e pensem numa situação da vida de vocês que traz uma sensação incômoda. Fizeram? E percebam onde essa sensação ela vem no corpo. Se ela vem em algum lugar, se parece que ela vem em algum lugar específico, pode vir em qualquer lugar. Vão escrevendo aí, falando se sentiu ou não, tá? Agora, pensem em uma situação da vida de vocês que traz uma sensação de muito amor, de muita alegria, e sintam onde ela vem no corpo. Conseguiram aí sentir? E percebam o que acontece, né? Como isso acontece. Então, ali onde vocês estão sentindo a sensação, é um processo de memória. E quando essa memória, ela está como um trauma, e vamos entender trauma como uma emoção ruim, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa célula, o potencial elétrico dela caia, então ela fica bloqueada. E se ela está bloqueada, ela funciona como uma parede. Então, passa o estímulo para nela. Então, o organismo tem que compensar e dar a volta para fazer isso. E aí a gente começa a ter um gasto energético maior e, ao longo do tempo, desenvolver, né, os processos patológicos. O nosso cérebro emocional, esse cérebro límbico, ele é atemporal. Então, para ele, não importa quando aconteceu. As memórias é como se elas fossem hoje. Então, desde que a gente, até antes de nascer, até o nosso ao longo do processo de vida. E aí, pessoal, façam uma coisa agora, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Pensem de novo na situação que vocês pensaram que é ruim, que incomoda, vê onde vem a sensação, onde vocês sentem, e belisquem ela 3 vezes, bem rápido e forte, assim, sabe? Veio no pescoço, belisca onde veio, no coração, belisca onde veio. E agora, depois que beliscar, pensa de novo nessa memória e vê se vocês ainda sentem alguma coisa.
E vão comentando aí, que depois a gente fala disso, tá bom? Mas façam isso, e depois a gente vai entender melhor o que é esse desbloqueio, tá? E aí, pessoal, a gente, então, o que acontece? A célula, para funcionar bem, ela funciona mais ou menos entre 90 milivolts. A bomba de sódio e potássio acontece, deflagra potencial de ação, né? Então tem polarização, despolarização, e tudo vai acontecendo. Quando a gente tem uma ação traumática, ela despolariza e fica bloqueada, fica comprometida. Então, por exemplo, uma das grandes ações da procaína é causar fazer o quê? É deflagrar um potencial ali, fazer aquela célula se repolarizar, voltar a funcionar. Tá? De acordo com alguns estudos, quando a gente aplica a procaína, injetável ou não injetável, quando a gente passa, né, essência, enfim, quando a gente dá o estímulo, o que acontece? Ela vai para 240 milivolts para depois voltar ao estado normal. Então, ali a gente está fazendo um desbloqueio da memória daquele trauma e reorganizando todo o nosso sistema, porque aquela emoção sai, aí o processo do DNA volta a um processo normal. Isso se ele não tiver metilado. Se ele tiver com a metilação, o que vai acontecer? Ainda ele vai estar bloqueado, mas a causa já foi retirada. Então, com o tempo, a gente pode ter esse processo de reversão, tá? Nos estudos epigenéticos, os estudos que eles fazem, segundo os estudos, eles chegaram à conclusão de que depois da adolescência não se reverte por forma espontânea. Mas eu, Rafael, né, estou dizendo para vocês que se a gente tem um padrão de memória constante, o nosso organismo é extremamente adaptável e é possível a gente ir voltando. Mas aí a gente tem o recurso da procaína, e aí a procaína, ela pode ajudar a gente a reverter esse processo, que eu vou falar já já, tá? Doutor Rafael, com licença. Faltam 8 minutos. Tá bom, obrigado, já estou acabando. E aí vem, então, a questão. Então, eles começaram a fazer estudos, né, epigenéticos para entender que fármacos poderiam ajudar a reverter esse processo da metilação do DNA, quando a molécula já está ali, né, com o metil. E aí eles começaram a colocar, né, a ver alguns agentes. E dos agentes que eles estudaram, a procaína, ela se mostrou a melhor deles. Por quê? Porque a procaína, ela se liga no processo e depois de um tempo ela se desliga. Então ela não fica tóxica. Os outros agentes, apesar de causar a reversão da metilação, elas se ligavam. Então ela dependendo da quantidade, ela se tornava tóxica. A procaína não. Então a procaína, ela é um grande recurso que a gente tem. É uma grande ferramenta mesmo que a gente tem, independente, pessoal, de ser injetável ou não. Por quê? Porque se a gente for ver na terapia neural, 90% dos campos interferentes, eles estão mais na pele, né, quando a gente fala superficial. Por quê? Porque a pele, ela sai do mesmo tecido embrionário do sistema nervoso. Então, a pele é um órgão sensorial, intuitivo, fantástico, que guarda e que acessa o nosso organismo de uma forma muito ampla. Para vocês terem ideia, fizeram os estudos, o Dr. Kim, ele começou a estudar em coelhos, ele mapear o meridiano de acupuntura. E aí ele injetava como se fosse um contraste, e ele estudava e começava a ver que onde esse contraste percorria, correspondia com os meridianos de acupuntura descritos no Atlas. Aí, o Dr. Pierre pegou esse estudo e fez em humanos, e também constatou isso. E o sistema dos meridianos forma uma rede de conexão que vão chegando no núcleo da célula, e junto nos pontos de acupuntura, a gente tem ali como se fossem estruturas que tem todas as substâncias que tem no sistema básico de Pinge, que é o carro-chefe, né, do estudo da terapia neural, e que ali contém todas as informações, né, de hormônios, né, de neurotransmissores, uma série de informações que ficam banhando as células. Então, pessoal, a gente tem uma rede gigantesca
que a pele pode acessar. Basta a gente tocar na pele, a gente dar o estímulo com a procaína não injetável, que sem aquele processo será conduzido e vai por esses meridianos de acupuntura, que vai por toda essa rede que a gente tem neural, chegar como estímulo no núcleo das nossas células. E esse estímulo no núcleo das nossas células podem reverter o padrão de metil, da molécula de metil de DNA. Por quê? Porque é descrito na literatura que sim, a procaína reverte esse processo e causa desmetilação. Então, olha só que interessante, o quanto a gente pode, com a terapia neural, trazer muitos benefícios, né? Muitos benefícios, desde o estado emocional até esse estado, né, físico falando, tá? Então, só aqui para mais estudos, ó, descrevendo, né, estudos que a procaína reverte o processo de metilação, né, do nosso DNA em formação de tumores malignos. Tem vários estudos. Fizeram estudo em pacientes com, se não me engano, foi o câncer de pâncreas, e eles colocaram a procaína como se fosse um soro, a conta-gotas. E teve 60%, né, de cura, né, no grupo, lá 60% das pessoas se curaram, né, do câncer de pâncreas, né, com essa ação. Então, a gente tem grandes recursos aí para o nosso organismo, tá? E aí, concluindo aqui esse processo, pessoal, então a TN, ela desbloqueia, né, os traumas emocionais. Esse é muito importante, porque quando a gente desbloqueia os traumas emocionais, a gente consegue lidar melhor com as situações da vida. Porque o que acontece? Vamos supor que a gente tem lá no nosso inconsciente armazenado lá um trauma, e vamos supor que foi um abuso. Estou dando um exemplo. E esse abuso pode ter sido direto ou indireto, porque eu assisti uma forma de abuso. Então, alguém desmerecendo alguma outra pessoa, ou eu me senti desmerecido, ou um abuso sexual mesmo. Só que está lá guardado no meu inconsciente, eu nem lembro. Aí, no dia a dia, as situações acontecem. E o nosso cérebro, o que ele faz? Ele acessa as memórias de uma forma simbólica. Então, ação direta e ação indireta. Por exemplo, eu vejo uma cena, eu pego a ação direta, sei lá, comida. E ação indireta, eu começo a lembrar da comida que eu comi na fazenda, junto com os meus amigos, com minha avó, e ele vai fazendo isso, ele abre vários pacotes de memórias. Só que isso é um processo inconsciente, até se tornar consciente demora, né? Demora, assim, é muito rápido, mas dentro desse processo demora. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que uma situação que aconteceu, alguém agiu de uma forma, aquilo bateu, ativou as minhas memórias, abriu pacotes de memórias, e nessas memórias tinham as emoções de trauma, de abuso. Na hora, o que vai acontecer? Eu diminuo a minha capacidade de discernimento, entro em reação de proteção, e não consigo reagir bem àquela situação. E aquilo me gera um estresse gigantesco. Se a gente trata isso, se a gente consegue desbloquear isso de uma forma indireta, porque vem com uma dor, né, a gente normalmente procura alguma terapia porque a gente está sentindo dor, e não deveria ser, né, deveria ser porque a gente está saudável, e a gente procura para cada vez estar mais saudável. O que vai acontecer? Se a gente desbloqueia essa memória, mesmo de uma forma indireta, porque eu não tinha acesso a ela, o que acontece? Quando a mesma situação acontece, e ele abre os pacotes de memória, já não abre mais aquela memória traumática. Então, eu amplio minha capacidade de discernimento, e aí eu consigo lidar com aquela situação de uma forma melhor. E com isso eu vou criando um hábito, e através dos hábitos eu vou melhorando o meu estado de vida. Se eu vou limpando essas memórias, a gente vai eliminando e o DNA vai voltando ao tamanho normal. Se tiver a metilação, a gente tem o recurso da procaína e também o recurso de não ter mais a causa. E se eu não tenho mais a causa, o estímulo muda e o nosso organismo se readapta. E aí a gente vai criando cura, e cada vez a gente vai tendo uma qualidade de vida melhor, né? E eu coloquei um detalhe aqui, que era o da pele, que se origina no mesmo tecido embrionário. Então, pessoal, a gente tem um campo muito grande na terapia neural
pessoas incríveis aqui nesse congresso, né, os palestrantes, vocês estão assistindo, que estudam muito a terapia neural, que fazem muita pesquisa, e que cada vez trazem mais e mais informações importantíssimas para a gente ver o quanto essas terapias energéticas, o quanto elas são fundamentais na nossa vida, e o quanto é importante a gente trazer na nossa vida a união do que a gente tem de melhor no mundo, tanto nos processos, né, vou colocar como alopatia, como homeopatia, como todos os processos, a gente tem que saber unir tudo e transformar isso numa grande unidade, para que aí a gente tenha eficiência em todos os nossos processos. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha aí contribuído, espero que tenha, de alguma forma, esclarecido aí como que a terapia neural pode ajudar nos processos da oncologia e também na vida, né? E é isso, eu agradeço demais aí a oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Rafael. Se o senhor puder retirar a apresentação para nós vermos. Vou tirar agora. Você nos ver, né? E como que eu tiro? Perguntas aqui no chat. Foi? Deixa eu ver aqui. Corri demais aqui, subir. Para aí, deixa eu baixar. Voltei? Voltou, está aqui conosco. Deixa eu fazer um comentário. Claro, fica à vontade. Gente, eu estou muito acostumada a dar aula, olhando a fisionomia, olhando as pessoas, né? Então eu vejo reação, aí eu vejo reação, vem exemplo. E foi minha primeira experiência de dar aula só olhando para o slide, assim, e eu tentava imaginar a face de vocês. Então foi bem interessante, assim. Enfim, é isso. Sim, sim. Aprendendo com os métodos online, né? Aqui a Margarida Maria coloca bacana a apresentação. Depois, quero dizer que assistir filmes e programas de terror, como os noticiários hoje em dia, estaria contraindo os nossos genes? Depende de como você vai lidar com aquilo. Porque é o que eu falei, com a resposta de proteção, que a emoção, é sempre assim, pessoal, uma emoção que é entendida como ruim, ela gera a resposta de proteção no organismo. Se ela dura pouco tempo, que ela é saudável, tá tudo bem. Então, como eu lido com aquilo? Eu assisti, por exemplo, um filme de terror, e depois, tudo bem? Ok. Agora, se eu assisto um filme de terror e eu fico impressionado com aquilo e fico alimentando aquilo em mim, aí sim eu vou criar um processo traumático. Por exemplo, eu, Rafael, não gosto de filme de terror. Eu não gosto, não assisto, porque eu não gosto. Não me sinto bem assistindo, né? Porque eu tenho uma imaginação muito fértil, então eu vou imaginando tudo acontecer, então eu prefiro não assistir, né? Então essa é uma forma, mas Rafa, se você assistir, você fica mal? Não. Hoje eu já fui me trabalhando, porque se eu não gosto de assistir um filme de terror, e se ele me causa uma sensação ruim, é porque alguma coisa ali desperta no meu inconsciente algo que eu tenho que tratar. Então, eu fui buscar isso também como um tratamento, né? Aqui tem mais, vamos ver. Temos tantos, Margarida Maria, temos tantos para ajudar nessas liberações. Depois, naquela prática que o Dr. Rafael fez conosco, tem alguns comentários aqui. Maria Margarida, vem na boca, tipo um aperto. Depois, Isso. a Liane Soalheiro, no peito, as duas sensações. Roberta Artuso, pescoço e sensação boa no coração. Margarida Maria, a boa foi no ventre. Então, pessoal, só deixa eu falar uma coisa, Eli. Claro. Pessoal que escreveu aí que sentiu a sensação ruim. Vocês fizeram o beliscão? Vocês fizeram o beliscão e melhorou? Ou quem veio na boca, a boca estava meio difícil, na onde que eu vou beliscar? Existe um pontinho da acupuntura, que é um pontinho de extra, que é mais ou menos nessa região, 1 centímetro para cima da sobrancelha, bem no meio dela, que vocês podem beliscar aqui, ó. Tá? Beliscaram, e quando vocês pensam de novo nessa sensação, ela melhorou? Pensa, vê lá. Que esse é importante. Aonde que vem, Camila? Aonde que vem a sensação quando você pensa?
Então, Camila, belisca mais vezes na região do cardíaco, mais ampla, né? Então, faz ela no centro, faz ela mais o beliscão aqui, só para você ter uma ideia, porque isso, pessoal, é só um exemplo que eu estou dando, por exemplo, que quando a gente faz na terapia e a gente vai lá e faz, né, com a procaína, com estímulo, é um estímulo diferente, mas só o fato da gente beliscar já acontece uma grande transformação. Vê se melhorou agora, Camila. As outras pessoas eu vi que falaram que melhoraram, né? E não traz agora, pessoal, vê se não vem uma sensação de leveza. Toque na pele é o que libera, porque não tudo, né? Porque a gente tem que explorar as memórias, a gente precisa entender. Quando a gente associa a memória e o desbloqueio, ele causa um impacto maior, tem todo o processo, mas muitas das memórias vão estar na pele mesmo. Vocês sentiram uma sensação mais de leveza agora? Ficou mais leve? Isso a sensação, pessoal, é DNA contraído, DNA expandido. Né? Seguindo aqui os comentários, então. Ana Elisa Ferreira dos Santos. Mente e corpo estão intimamente ligados. Bem-estar psíquico leva ao bem-estar físico e vice-versa. Isso aí. Doutor José, Maria Margarida, doutor José de Felipe trata por demetilação, procaína, e por acetilação dos genes necessários, trata câncer. Perfeito. Aí tem uma pergunta aqui, palestra maravilhosa, Roberta, gratidão, parabéns. Eu que agradeço. A Nara pergunta, a Selma diz assim, Rafael, você é sempre, como sempre, nota 10. Rafael, já li que toxinas liberadas no corpo, na emoção negativa, demora até 3 dias para sair do corpo. Isso procede? Essa informação eu não sei, não sei dizer, assim, eu nunca vi nenhuma pesquisa, nunca fui a fundo nisso, né? Então, mas eu acredito que, bioquimicamente falando, a gente tem um tempo, né? Quando a gente fala do cérebro emocional, do cérebro límbico, a gente está falando de quântico, de tempo quântico, é assim, né? Acontece. Quando a gente fala da mente consciente, racional, a gente fala do tempo físico. E o organismo, ele tem um tempo físico, né? Esse tempo que a gente vivencia. E então, tem um processo metabólico para acontecer. Então, eu acredito que procede, sim, porque tem um tempo, né, de eliminação das toxinas, o organismo metaboliza. Então, eu acredito que sim. Mensagem linda, como sempre, obrigada por tudo, diz a Letícia Quino. Ana Elisa, ótima palestra. Flávia Trevisan, palestra excelente, magnífico. Marcelo, nosso querido Marcelo Gonçalves, muito grato, Rafael, o micro sempre vai explicar o macro, por isso ser necessário estudar a química da procaína. Grande abraço. É isso aí. A Valéria pergunta qual livro estava no último slide. É o livro Cura pelo Hábito, que é o meu livro. É o livro que eu escrevi junto com o Cláudio. A gente escreveu um livro que chama Cura pelo Hábito, está disponível na Amazon e na Editora Europa. É um livro que a gente conseguiu compilar as informações falando de história, a gente busca a história do ser humano, a gente busca o micro, e a gente traz para a nossa saúde, como que a gente pode, entendendo o nosso organismo, através da mudança de percepção consciente, a gente mudar o nosso estado nossa qualidade de vida, trazendo cura. E aí no livro a gente vai trazendo, né, toda uma relação até chegar em exercícios que a gente possa fazer, que ajudam a gente a lidar melhor na vida. Leonardo da Rocha Viana. Parabéns, Rafael, pela maravilhosa palestra, abrindo as mentes e aprofundando os conhecimentos. A Dalila Nunes coloca a cura pelo hábito. Qual o e-mail? Acho que ela quer o teu e-mail, talvez, Rafael. Dá para perguntar depois para ela no chat? Dá, eu ponho aqui. Eu escrevo no chat. Daniela Maria. Parabéns, Rafael, muito boa palestra. Falou do livro A Cura pelo Hábito, é ótimo. Ó, que legal, já tem leitoras. Legal. Qual o contato do Dr. Rafael? Pergunta a Margarete Lazzarini. Dani Maria
Parabéns, Rafael, excelente palestra. Dalson, parabéns. Sua palestra foi ótima, como sempre. Obrigada. Antes do Rafael passar o teu e-mail, elogiando. Aqui, aqueles comentários que eu acho que tu viu dos beliscões, que alguns não haviam funcionado, né? Isso. Mas aí, e acho que já funcionou, né? É que a gente tem que ir a fundo. Quando não funciona assim, pessoal, não só quando não funciona, mas a gente precisa buscar ajuda, né? Lembra? Nos detalhes. Então, assim, como eu falei, num filme, pô, se o filme me incomoda, tem alguma coisa, pessoal. Então, todas as situações da vida, e é isso que a gente fala. Por exemplo, a medicina chinesa, ela não preconiza tratar doença, ela preconiza tratar saúde. Terapia neural também, né? Então, a gente tem que buscar se tratar enquanto a gente está saudável, porque tudo fica mais fácil, né, de tratar. Verdade. Aqui é Simone Champion. Oi, Rafa. Em pacientes oncológicos, há pontos específicos para aplicação. Teria algum mais específico? Venoso? Interrogação. Algum trabalho publicado? Olha, se tem vários trabalhos, né, que a gente pode, que estudam isso, né, com os pontos, com como fazer, né, com oncologia. Por exemplo, a venosa, ela pode ajudar bastante, porque a venosa ela traz uma carga energética, né, para o nosso organismo boa, mas a gente precisa lembrar uma coisa, porque às vezes a gente pensa assim, né, fazer o venoso já dá uma limpada no organismo. Mais ou menos, ele pode trazer mais energia, e se tiver campos interferentes, né, que estão com aquele processo oncológico, que no venoso pegar, beleza, mas a gente sempre precisa investigar e buscar esses outros campos interferentes de outras formas, porque o estímulo no local certo, ele é o fundamental para a gente conseguir desbloquear a causa, né? E aí a gente vai, então, explorando, né? Então, não tem um lugar certo para a gente aplicar. Existe, de acordo com as sessões, a gente vai sentindo, vai vendo o que pode ser feito, e aí a gente vai conduzindo e buscando o melhor caminho, né? Margarete Lazzarini pergunta, como você estimula com a procaína? Ou com aplicação, né, de pápula, ou profunda, com ela líquida, né, que é a 0,7% no soro fisiológico, ou com as essências, né, que aí vem o Léo aí à frente desse processo, né, junto com a Cibele e todo mundo aí, mas se eu não citei todos os nomes, por favor, né, tem muita gente aí desenvolvendo muita pesquisa em cima disso, que é a não injetável, que para mim hoje é o que eu mais uso, né, eu não uso praticamente injetável, e a experiência é muito boa, tá? E é pele, você passar a essência na pele, no campo interferente, não tem o beliscão, a essência na pele, a pele absorve, aquilo é muito rápido, aquilo vai para o sistema energético, que é os meridianos de acupuntura, vai sistema neurológico, enfim, então, o estímulo, como você tiver ela, já vai ajudar. Eu diria assim que, na minha experiência clínica, a não injetável tem sido mais impactante do que a injetável. A Alexandra pergunta, por que melhora o beliscar? Porque a gente vai causar um estímulo, você vai dar uma carga energética, uma carga elétrica na célula. Então, quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse reanimando, sabe, esqueci o nome, né, para fazer a pessoa voltar de uma parada cardíaca, a gente está dando um estímulo, porque a célula funciona com, né, esse campo eletromagnético. Então, quando a gente dá esse estímulo, ela se ativa, ela se repolariza, tá? Então, isso faz com que desbloqueie o processo, é como se a gente destruísse uma parede, tá? E aí aquela emoção, ela é limpa, ela é liberada, porque ela entende que agora ela não precisa mais ficar bloqueada. Valéria Araújo. Quando vou ao acupunturista, ele aperta pontos doloridos antes de colocar as agulhas. Estes seriam os pontos para aplicação da procaína? Não. Quem é acupunturista, acaba usando os pontos de acupuntura e aí a gente passa procaína nos pontos, né? Mas não, não, eu vou falar assim, não teoricamente, tá? Teoricamente,
na terapia neural você não usa o ponto de acupuntura, você usa qualquer lugar que a pessoa referiu incômodo. E aí você vai aplicar a procaína ali. Só que, apesar de a gente ter um mapa, um meridiano, a gente ter pontos específicos da acupuntura, a rede de meridianos, ela toma o corpo como um todo. Então, acaba que, no final, tá tudo junto, tá? E a mesma coisa. E esse ponto dolorido, às vezes, ajuda a gente a identificar um ponto de acupuntura. Ou, às vezes, uma depressãozinha que a gente sente, né? Ou o local que a pessoa está referindo a dor, porque quando ela fala, dói geral, aí você vai apalpando para você tentar direcionar, né? Num ponto, não aplicar em tantos locais, né? Eu brinco, eu falo assim que menos é mais. Então, quanto menos a gente precisa tocar, melhor, né? Porque você causa um estímulo e o negócio desbloqueia com força. Aqui vem várias colocações de grato, muito emocional, gratidão pelo conteúdo. Parabéns a Cristiane Gonçalves, parabéns pela palestra, Rafael, sempre ótima. Obrigada, saudades da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul. Já a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul está completando 80 anos. Parabéns. Parabéns. Já superei 2 perdas que me machucaram muito, mas já superei com este processo do beliscão. Olha que lindo relato. Que legal. Mari Massi, que lindo. Passamos do nosso tempo, não tem mais perguntas no chat. Se alguém quiser fazer alguma colocação agora, pode aproveitar, o doutor Rafael. Bom dia, as minhas colocações não estão aparecendo para vocês, porque eu escrevo no chat, você não leu nenhuma coisa que eu escrevi, então eu acho que não está aparecendo. Alguém perguntou aí das toxinas, e me veio à cabeça o manual do herói, que a Sônia fala, que um ataque de fúria no trânsito faz mais mal ao fígado que 3 dias de bebedeira. Então, é bem por aí, sim. Eu concordo que fica aí pelo menos 3 dias para a gente conseguir eliminar. Era só para fechar, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender. Parabéns, Rafael, pela palestra. Obrigada, muito bom, Cecília. Doutora Cecília, sim, agora eu passei, desculpa, corri o dedo aqui no mouse, ó. A doutora Cecília havia colocado o manual do herói e da Sônia. Você lembra de mim, né, Rafa? Claro que lembro. Foto, porque eu não estou podendo aparecer ainda. Fica tranquila. Claro que lembro de você. Todo mundo. Beijo aí. Então, acho que é isso, né? Gratidão, doutor Rafael. Muito obrigada. Agradeço. Pela palestra maravilhosa, como sempre. Imagina, eu agradeço. Eu acho super importante. Agradeço essa oportunidade de poder ver vocês, né? Que saudade de todos vocês, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai poder se rever pessoalmente, hein? Sim, com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez, em nome, né, da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, CRMV Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Agora a nossa pausa para o almoço. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo também.